Quando uma pessoa entra em contato com a gente para marcar uma consulta, a gente fica muito feliz, né? E eu não sei se tu já pensou alguma vez assim, que bom, tenho um novo paciente, vou atender um novo paciente. Tecnicamente isso aí não está certo, porque essa pessoa ainda não é uma nova paciente tua. Pode vir a ser. Ela marcou uma consulta e vocês vão ter as entrevistas iniciais, justamente para ver se esse tratamento psicanalítico ele vai acontecer e como ele vai acontecer. Isso daí não é muito surpresa, assim, ou não deveria ser, porque sempre quando a gente procura um profissional, tem um tipo de entrevista inicial, não é? A gente pode pensar até fora da área da saúde. Se tu vai querer contratar, por exemplo, um arquiteto, alguém para mexer na tua casa, vocês vão ter um encontro, alguma conversa, na qual tu vai colocar tuas demandas, ele vai colocar as ideias dele, ver se ele está apto para o trabalho, vão discutir questões, valores, inclusive, e aí vão combinar de iniciar o trabalho, ou não iniciar, ou talvez ter que ter outra conversa. Na área da saúde é a mesma coisa, pensa num médico, num dentista, quando a gente vai fazer tratamento com esses profissionais, não é assim que acontece? A gente vai lá, expõe o problema, ele faz uma análise, os exames e tal, se combina o início de um tratamento. Na psicanálise a gente faz a mesma coisa, só que, como eu falo muito aqui, na psicanálise as coisas acabam sendo um pouco mais complexas, né? Eu sou Juliano Corrêa, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e hoje nós vamos conversar sobre as tão importantes entrevistas iniciais na psicanálise. Eu, durante algum tempo, no início da minha trajetória, eu não tinha muita noção do que eram as entrevistas iniciais, de como que se fazia, e eu errei muito em tratamentos lá no início, justamente por não fazer essas entrevistas, o que acarretava problemas posteriores. Problemas eles sempre podem acontecer. Eu estou falando que as entrevistas iniciais muitas vezes elas evitam que esses problemas aconteçam, ou mesmo os problemas acontecendo, elas nos dão muito mais possibilidades para lidar com esses problemas. Eu tive tanto enrosco com esse tipo de coisa que eu me lembro de uma época na minha formação que eu decidi ir a fundo nisso durante um semestre inteiro, assim, com o meu supervisor daquele ano. Eu trabalhei quase que especificamente as entrevistas iniciais, porque eu vi que eu estava muito fraco nisso, errando muito nisso. Eu acho que ele é um assunto menos falado, não que não seja falado, né? Tem livros, tem vários artigos se tu procurar sobre o tema, mas eu acho que quando a gente fala da clínica, quando a gente fala dos fenômenos clínicos, a gente aborda muito mais o decorrer do processo, né? A análise em si. Agora, as entrevistas iniciais, elas são tão importantes quanto o desenrolar do processo, até porque elas garantem muita coisa do sucesso ou do bom desenrolar desse processo. Se a gente for pensar historicamente, a gente poderia dizer que as entrevistas iniciais elas podem ter uma origem lá em 1913, num dos artigos de técnica sobre o Freud. Eu tenho uma conversa aqui sobre os artigos de técnica. É o texto sobre o início do tratamento. E o Freud fala, é um texto muito rico, ele fala muitas coisas muito importantes, mas ele diz que ele costumava fazer um tipo de análise-teste com a pessoa que procurava ele, né? Como se fosse uma pré-análise para ver se uma análise com aquela pessoa daria certo. E ele justifica dizendo que isso evitava gasto de tempo, gasto de dinheiro desnecessários e frustrações futuras, da pessoa de repente ficar muito tempo em tratamento, o tratamento não dá mais certo. Eu acho que o próprio Freud abandonou isso depois. Fato é que hoje em dia ninguém faz isso. Eu acho que podem haver exceções, eu vou falar isso muitas vezes hoje aqui, que sempre existem as exceções, eu estou falando de uma forma geral, mas hoje ninguém mais faz isso.
E talvez as entrevistas iniciais elas tenham tomado esse lugar. Não é um pré-tratamento, não é uma análise teste, lá pro final a gente vai falar um pouquinho disso também, mas é um primeiro momento, uma primeira etapa do tratamento psicanalítico que é essencial. Existem várias questões para a gente falar sobre as entrevistas iniciais, desde o contato inicial, de como fazer, do setting, das questões que envolvem pagamento e muitas coisas que podem surgir. Na verdade, acho que são infinitos os pontos que a gente poderia falar. Na verdade, eu vou falar aqui de forma mais geral e daqueles que eu considero os mais importantes para a gente entender essa questão. Inclusive, se tu tem interesse nesse assunto que eu estou destacando tanto, e realmente é porque ele é muito importante, a gente vai ter agora em novembro um curso de curta duração sobre entrevistas iniciais em psicanálise, dias 9, 16, 23 e 30 de novembro, aos sábados, 4 encontros, das 10 da manhã ao meio-dia, certificado de 8 horas para os participantes. Os encontros ficam gravados, se tu quiser assistir depois. É online pelo Google Meet, R$140. Eu vou deixar aqui na descrição o meu site que tu pode ir na parte de cursos e grupos, tem todas as informações lá, o plano de ensino para tu baixar. Vai ser muito legal, a gente vai ter muito tempo até para poder trazer perguntas, para discutir muitos detalhes das entrevistas iniciais. Mas então, para que serve as entrevistas iniciais? Por que a gente faz? Então, começando do geral, para a gente ver algumas questões mais específicas, eu costumo dizer, e isso daí não é nenhum conceito, nenhuma teoria, nada. Talvez eu possa até ter lido isso em algum lugar, mas eu realmente não lembro. Mas há muito tempo já eu sempre digo que as entrevistas iniciais, elas servem para a gente fazer um tipo de mapeamento psíquico daquela pessoa que está nos procurando. Eu vou explicar o que eu entendo por mapeamento psíquico, mas isso daí é tão importante porque se a gente não tem isso, a gente inicia um tratamento às cegas. E isso daí eu acho muito desastroso. Por quê? Porque tu vai estar atirando para tudo que é lado sem meio que fazer ideia do que tu tá fazendo, para que lado tu tem que ir. Então, assim, mapeamento psíquico, o que é isso? É entender como que essa pessoa funciona psiquicamente. Quais são as elasticidades egóicas dela, quais são as defesas mais utilizadas, esse tipo de coisa. Porque isso é o que vai permitir com que eu tome essa ou aquela atitude com essa pessoa. Tudo no sentido terapêutico, tá? Eu vou repetir isso muitas vezes aqui. Mas vamos dar alguns exemplos, assim, talvez a gente consiga entender melhor. Então, uma pessoa pede uma troca de horário, ou uma pessoa chega antes na sessão dela. Antes que eu tô falando é assim, 5 minutos antes. Eu sei que tem do estilo de cada um, tá? Eu já vou falar disso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu acho que tem situações em que terapeuticamente, tô falando porque já fiz isso, é importante, nesse exemplo de chegar mais cedo, que tu espere exatamente até o horário. Tem outras situações em que isso não tem importância, então se pra ti estiver bem, ela pode entrar 5 minutos antes. Como que eu vou saber disso? Eu sei por causa das entrevistas iniciais. Eu sei porque essas coisas foram vistas ali, foram analisadas ali. Eu sei do que se trata o caso. Então, eu estou dando esse exemplo que ele é bem bobo até, né? Mas é que são várias situações desse tipo, que podem ser até consideradas bobas, em que eu vou ter uma noção muito melhor de como agir com essa pessoa, porque eu sei que aquilo ali vai ser melhor para ela terapeuticamente, que é o nosso objetivo. Tem a questão maior, que a gente poderia dizer assim, que é a do diagnóstico. Diagnóstico é uma palavra eu não gosto de usar, eu acho que ela traz muito um ranço assim, né? Ela vem
da medicina, da psiquiatria. Eu acho que ela lembra muito diagnósticos descritivos e talvez dê muito uma sensação também de algo mais fechado, de rótulo, sabe? Tu é isso, tu é aquilo. E não é assim que funciona, essas coisas elas são mais móveis, elas se modificam. E eu não estou falando só para psicanálise, na psiquiatria é assim também, para os bons psiquiatras. Eu já falei várias vezes aqui, né? Tem bons e maus profissionais em tudo que é área. Mas existem casos que a gente atende que são casos de psicopatologias. E é muito importante que a gente saiba do que se trata. Então, eu vou dar 2 exemplos só. Uma vez eu estava numa discussão, uma discussão que eu era bem peixe fora d'água, então eu estava bem quietinho, só escutando. Mas estava uma discussão, e clínica também, e eu ouvi um participante da discussão, começou a contar de um caso que ele atendia, e que atendia há 1 ano, pouco mais de 1 ano, e ele estava num debate ali se tratava de uma neurose ou de uma psicose. Porra, eu fiquei estarrecido com isso, sabe? Porque, tá, mas então faz 1 ano que tu tá atendendo essa pessoa e tu não sabe se é uma neurose ou uma psicose? É que eu fiquei pensando assim, mas então o que tá fazendo com ela? 1 ano? Olha só o gasto de tempo e de dinheiro. Não estão fazendo nada. Por que eu estou dizendo que não estão fazendo nada? Porque a nossa postura, a nossa direção, o tipo de tratamento para uma neurose vai ser muito diferente que para uma psicose. A gente tem, né, que eu não vou entrar nisso agora, vários pontos importantes de analisar, de tipo de angústia, de relação com o objeto, além, obviamente, dos sintomas. Isso a gente faz nas entrevistas iniciais. Então tu já sabe do que se trata. Eu sei, vou voltar para as exceções. Ah, mas não pode acontecer de eu me enganar ou a coisa se modificar. Modificar é muito difícil, né? Mas se enganar pode acontecer. Mas não é para acontecer. E acontece pouco. Eu só estou falando como é que tu não pode tomar uma pessoa em tratamento e tu ter esse tipo de dúvida. O outro exemplo, que também é de psicopatologia, porque é uma coisa que eu já vi muito acontecer, na literatura tem bastante isso também, eu pelo menos já li várias vezes. Uma paciente, por exemplo, histérica, numa histeria de conversão, ela tem um comportamento altamente sedutor. Uma paciente borderline também tem um comportamento altamente sedutor. E daí não sei, a minha experiência, né? Para mim, os tipos de seduções, eles sempre foram muito diferentes. Mas às vezes que eu fui na literatura psicanalítica, isso era muito colocado como uma coisa a ser confundida porque ambos os comportamentos eram sedutores. Agora, uma sedução histérica, ela é uma sedução toda, digamos assim, fálica. Ela é uma sedução toda erótica, porque justamente o problema da histérica é ali no miolo do complexo de Édipo. Uma sedução borderline não tem nada a ver com isso. Ela é pré-edípica. E por isso que o que eu sempre vi é dela ser tão diferente. Geralmente ela é mais agressiva e tal. Ela não tem nada de erotismo. O erotismo é disfarçado. Por que eu estou falando desse exemplo? Porque tu não pode abordar, interpretar, seja lá o que for, essas duas seduções, por mais que sejam seduções, da mesma forma. Elas têm, digamos assim, fontes totalmente diferentes. A tua postura, o teu manejo, ele tem que ser totalmente diferente. Aí como que eu vou saber se é uma ou se é outra? As entrevistas iniciais. É aí que está a importância. Aí que tu tem esse direcionamento do tratamento. Eu estou dando esses exemplos de psicopatologia, mas nos exemplos, por isso que eu falei aquela coisa de chegar adiantado, né? Exemplos fora da psicopatologia, elas servem assim. Como que eu devo agir com esse paciente? Tem que ser mais firme com ele? Eu tenho que ser mais dócil? Tenho que ser mais afetivo? Isso daí, que é fácil a gente confundir, não se trata daquela coisa de gratificação. Eu sei que tem linhas de trabalho da psicanálise que não são meio contra, assim, que se gratifique a pessoa.
Mas eu não estou falando de gratificação no sentido de atender todas as demandas, fazer o que a pessoa quer, até porque isso aí é um grande de um erro também. Geralmente a gente faz isso porque está com medo de perder o paciente e geralmente eu já adianto para vocês que não adianta, tá? Que eu já fiz isso daí também lá no início. Não é gratificar nesse sentido, é no sentido técnico e terapêutico. Essa pessoa precisa disso de mim. A outra não, a outra precisa de uma outra coisa de mim. E eu vou saber isso por causa da avaliação feita nas entrevistas iniciais. De novo, eu sei que essas coisas elas vão se modificando, as necessidades da pessoa durante o tratamento, elas vão se modificando. A gente fica sempre muito focado naquele momento. Às vezes eu tenho uma atitude com essa pessoa neste exato momento porque é isso que ela precisa terapeuticamente. Um tempo depois, não é mais isso, é outra coisa. Ok, beleza, sabemos disso, mas é o que eu falei no início, é para não começar o tratamento às cegas. Ou seja, tu começa o tratamento e tu sabe em que direção tomar, no sentido de quais os manejos que são os melhores para fazer com aquela pessoa que te procurou. E eu tô falando essas coisas, né, isso da gratificação que eu falei, porque existem diferenças, é claro que existem várias diferenças, né? Mas eu estou falando de diferenças mais gerais, assim, de maneiras que analistas trabalham. Eu acho, tá? Eu acredito que isso tem até relação com aquilo que eu falei numa outra conversa sobre psicanálise ontológica. Existem analistas que têm uma ideia, eu chamo de mais rígida, tá? Mas isso aí não é nem em relação a uma crítica. Mas que eles têm uma ideia do tipo assim, né? Eu sou um psicanalista, eu conheço as regras, as técnicas da psicanálise, tenho o meu jeito de trabalhar, todos nós temos o nosso jeito, nossa maneira de fazer as coisas, mas eu sigo à risca os preceitos técnicos que eu conheço e que eu domino. Eu acho que existe um outro tipo de trabalho, que é onde eu me incluo, que é uma ideia bem winnicottiana, o Winnicott falava isso, que é de o analista se adequar ao paciente. Não o contrário, não que a pessoa que nos procure tenha que se adequar ao nosso processo, ao processo da psicanálise. Então, assim, as entrevistas iniciais nesse caso, nesse segundo caso, elas também servem para ver o que essa pessoa precisa de mim. A gente vai ver pela história toda, agora daqui a pouquinho eu já vou falar disso, o que ela precisa de mim e eu vou me adequar. Os exemplos todos que eu dei, não os de patologia, mas as outras coisas que eu falei, elas vão nessa direção. O negócio do atraso, por exemplo, do atraso não, do adiantamento, né, da pessoa na sessão, eu acho que tem tipos de analistas que assim, não, a sessão começa a tal hora e a tal hora, não tem essa. Eu sou da ideia que eu acho que eu devo me adequar ao que a pessoa precisa. Mas, de novo, isso daí não é satisfazer demandas, agradar a pessoa. É o que ela precisa psiquicamente, que é o que eu vou ver lá nas entrevistas iniciais. Eu acho uma ideia mais móvel, se a gente pudesse dizer assim, e não é que uma esteja certa e outra esteja errada. Realmente são maneiras diferentes de encarar como que o processo acontece, ou como que ele deveria acontecer. Mas eu só estou fazendo esse esclarecimento porque as coisas todas que eu estou falando em relação às entrevistas iniciais e em relação a todas as outras coisas que eu faço, elas têm esse pressuposto que eu acredito, que é essa adequação que o analista faz ao que a pessoa precisa e que vai se modificando também, como eu já falei. Então, quais são as principais questões que a gente vê, que a gente avalia nas entrevistas iniciais? Como eu falei antes, muita coisa, é claro, mas existem questões centrais que a gente sempre vê, que elas nunca podem faltar. Então, a primeira delas que eu colocaria seria o motivo da busca pelo tratamento. O que te traz aqui? Ou seja, qual é o teu sofrimento? Isso daí é uma coisa interessantíssima, tá? Porque é muito comum o motivo da busca, ou seja, o motivo pelo qual a pessoa está em sofrimento quando nos procura, ele se modificar, ele se perder e outra coisa surgir. Eu fiz um gesto das profundezas aqui, porque, acho que é uma ideia assim de algo que estava mais escondido e algo até daí assim mais potente, mais importante, que vai nos ocupar durante muito mais tempo na análise.
não importa, né? Até porque esse daí é muito difícil tu conseguir ver nos primeiros encontros. O motivo da busca, ele é sempre importante. Outra coisa importante, já se tratou antes? É a primeira vez que está buscando tratamento? Por que isso é importante? Por várias razões, eu acho. Eu destacaria duas. A primeira é que a gente pode ver um tipo de histórico da pessoa na análise. Ah, sim, eu já me tratei. Vamos imaginar, eu já me tratei várias vezes. Vamos ver como que foi, com quem foi, por que que foi. Tu buscou esses outros tratamentos pelo mesmo motivo que está buscando agora? Por que que terminou o tratamento? Sabe? Eu não sei. Eu vou falar coisas aqui que eu nem estou inventando, tá? Mas é assim, não, eu fiz vários outros tratamentos e tal, e fiquei em tratamento 6 meses. E aí depois eu cansei, ou não sei o que, e parei. Isso daí é super importante porque se ela fez vários tratamentos, nesse exemplo que eu estou dando, e ficou 6 meses e depois abandonou, tu pode ter certeza que a tendência é que isso vai acontecer contigo também. A gente saber disso de início é uma grande vantagem que a gente tem, porque a gente pode trabalhar nisso. Eu já tive problemas em não fazer direito esse tipo de coisa também. Então, esse histórico da pessoa, ele é importante. O segundo motivo que eu ia destacar da importância disso é que pode ser assim, é a primeira vez que eu estou vindo procurar tratamento. Não que tenha tanta diferença, mas assim, é a primeira vez que a pessoa está indo, então assim, ela tem que receber informações. A gente não pode esperar que a pessoa chegue sabendo como é que funciona uma análise, como é que funciona um tratamento desse tipo. Muitas vezes a pessoa te procura porque viu ou falaram para ela que tu é psicanalista, ou nossa, que legal, psicanalista. Ela nem faz ideia do que é um psicanalista, né? Então, isso geralmente no início já do primeiro encontro, a gente, não que dê uma explicação para isso, mas a gente fala, se apresenta, diz que a gente está ali para se conhecer, diz o tempo que a gente tem, abre para a pessoa poder começar a falar o que ela acha mais importante, tá. E no decorrer a gente vai explicando as coisas também. Outra coisa importante da gente saber é meio da vida em geral. Como é que é a vida amorosa dessa pessoa? Como é que é a vida social dessa pessoa? A vida familiar, que entrecruza essas duas? A vida profissional, de trabalho? Ou seja, ver como é que é o círculo afetivo, digamos assim, dela. Ou a vida social, como são as relações dela. Outra coisa também importante, o que ela espera da gente, né? O que espera de mim? O que espera do tratamento? A gente vê, nesse caso, não só as expectativas, mas também as fantasias. Enfim, acho que essas são, não todas, é claro, mas são algumas questões muito importantes da gente ver. As entrevistas iniciais, elas guardam uma diferença bem grande, eu diria bem grande, do processo analítico, da análise em si, que vai se iniciar depois. Isso que eu falei, por exemplo, de dar explicações. Eu acho que depois que uma análise começa, a gente não dá explicação. Assim, eventualmente pode dar, mas aí a gente não dá explicação, a gente interpreta. Nas entrevistas iniciais tem muita coisa que a gente tem que explicar. Sim, tem muita coisa que a gente responde. Acho que tem uma diferenciação que a gente faz de coisas que a gente responde ou não responde. Enfim, porque as questões da pessoa, elas já estão aparecendo nas entrevistas iniciais. Mas para dar um exemplo só, se uma pessoa que já está em tratamento comigo, a gente está em análise, e lá pelas tantas ela começa a me questionar, sei lá, sobre a minha formação, sobre onde mesmo que eu fiz a minha formação, ou sobre onde eu fiz o meu doutorado, sei lá, alguma coisa desse tipo. De novo, tá? Vai de cada um, talvez possa se responder, mas eu acho que a tendência geral seria não responder. No primeiro momento, pelo menos. E investigar, e interpretar. Onde que está vindo isso? Que fantasias que estão existindo aí. Mas quando ela pergunta isso nas entrevistas iniciais, não tem fantasia envolvida? Tem, né? Deve ter. O que eu estou dizendo é que é diferente porque, assim, tu não acha que é de bom tom quando uma pessoa procura um profissional, saber desse profissional? Saber qual é a formação dele? Eu acho.
Então, numas entrevistas iniciais, se a pessoa me pergunta esse tipo de coisa, eu respondo. Claro que nem eu falei antes, a gente vai vendo, essas perguntas podem ir escalando, e aí a gente tem outra atitude. Agora eu respondo. Hoje em dia, no meu caso pelo menos, meu currículo está todo no Google, bota no Google lá, vai no Lattes, está meu currículo todo. Mas eu acho que é uma coisa de bom tom responder. Acho que quando a pessoa já está em análise, aí muda. Aí tipo, bom, mas isso aí tu pode ver no Google, o que que tá vendo aqui, né? De início, eu não sei, pra mim soa até antipático. Mas eu tinha falado antes até que a gente interpreta, né? Quando tá no tratamento. E a gente interpreta nas entrevistas iniciais. Eu tô falando isso aí para mostrar alguns pontos, assim, que diferem as entrevistas iniciais da análise propriamente dita. Há um consenso que a gente não interpreta. E não interpreta por quê? Bom, em primeiro lugar, porque tu não tem o que interpretar, né? Tu tá conhecendo a pessoa. Como a pessoa tá recém chegando, e se a gente pensar até nesses casos que eu falei que nunca fez um tratamento desse tipo na vida, a interpretação ela pode até soar meio agressiva, meio invasiva. E pode ser muito ruim daí. Muito ruim eu tô falando porque de repente, sei lá, ela desiste de começar o processo. Agora, eu não acho que seja totalmente assim, não se interpreta ou a interpretação ela é proibida. Eu costumo usar a interpretação de uma outra maneira, que eu costumo chamar, é como se fosse um tipo de interpretação teste. Para testar o quê? Para testar, eu acho que tem dois motivos, tá? O primeiro é esse, para testar até onde a pessoa vai, o que ela consegue fazer com aquilo. E eu não estou falando de grandes interpretações, é só uma coisinha. E por que eu acho isso interessante, importante? Porque isso me dá uma noção, e de novo, isso pode vir a se modificar lá durante o tratamento. Estou falando para a gente começar o esquema todo. Isso me dá a noção, o norte de até onde eu posso ir com essa pessoa. Porque às vezes a gente fala alguma coisa desse tipo, uma interpretaçãozinha, como eu estou falando aqui, e a pessoa não faz ideia do que a gente está falando, sabe? Não entende, não bate e volta, não faz efeito. Com outras pessoas a gente faz uma coisa dessas e a pessoa já começa a falar e associar para lá e para cá, isso pode ter a ver com aquilo outro e tal. É meio que uma capacidade de pensar sobre si, né, de introspecção. Então eu sei que com essa primeira pessoa do bate-volta aí que eu falei, não adianta eu já de início querer me aprofundar e fazer coisas assim, porque não vai adiantar, isso daí vai ser até antiterapêutico. Com essa segunda que eu dei o exemplo, eu sei que com essa o caminho está muito mais liberado para essas coisas. Então tu entende nesse geral assim que as entrevistas iniciais vão servir. Isso que eu falei no início lá de mapeamento psíquico. Então, falando de forma geral, essa eu sinto que é uma grande mudança que acontece. Nós somos muito mais ativos nas entrevistas iniciais. Ativos eu estou falando de fazer perguntas, de conduzir mais as entrevistas, coisas que numa sessão de análise a gente não faz. É claro que a gente faz as intervenções, mas eu quero dizer, a pessoa chega, começa a falar do assunto, ela vai ficar falando daquele assunto, né? Não tem esses pontos que são importantes e necessários da gente averiguar. Então a gente é mais ativo nesse sentido. O divã a gente não usa também. Tem uma outra conversa aqui que a gente teve sobre o divã também. Por que não usa o divã? Porque o divã, como eu falei nessa outra conversa, ele é um instrumento da análise. Aquela pessoa ali, ela não está em análise ainda. A gente está vendo se ela vai iniciar uma análise. Então, são todas essas modificações que, terapeuticamente, elas são importantes também. Eu acho que elas marcam que a gente não começa o tratamento de qualquer maneira, que a gente tem um método para iniciar, para fazer as indicações desse tratamento. A psicanálise tem uma questão de frequências, e às vezes frequências altas. E daí, de novo, volta aquilo que eu falei antes, do tipo de perspectiva que cada analista tem. Tem analistas que acham que a análise é sempre frequência alta, então eles nem atendem ninguém numa frequência mais baixa. Então daí nem adianta nada disso que eu vou falar. Mas tem outros, como eu, que sim, que não só atendem numa frequência menor, mas até acreditam que a frequência talvez seja algo a ser conquistada. Agora, existem casos que não, que é necessário que a gente inicie já com uma frequência maior. Como que eu vou saber disso? É a pessoa, por acaso, que vai decidir a frequência dela? É claro que ela tem participação, mas assim,
Eu é que tenho que fazer a indicação. E como que eu sei que a indicação que eu vou fazer? Vou sortear os números? Não, eu sei porque a gente teve as entrevistas iniciais e eu pude avaliar o que é mais adequado para a gente começar o tratamento. E nesse sentido da gente ser mais ativo, aí entra o fim das entrevistas iniciais e, consequentemente, o início do tratamento, no qual a gente faz o tal do contrato. Parte da gente fazer o contrato, né? O contrato, tu sabe, são aquelas coisas, a gente vê acerta pagamento, tudo coisas básicas assim, né? Não é bom se estender muito, né? Ver os dias, os horários, a frequência, o pagamento, obrigações, deveres de cada um, férias e meio que é isso. Não é bom ficar falando muito mais coisa que isso. Tem uma história que eu li uma vez de um analista que começou a botar tanta coisa assim de combinação e o paciente era um advogado e devia ser meio paranoide também, e na consulta seguinte veio com um contrato jurídico mesmo para eles assinarem. O nosso contrato ele é metafórico, ele é na palavra. E como eu disse lá no início, muitas coisas podem acontecer no tratamento e a gente não pode cobrir todas elas no contrato, então a gente faz as principais para garantir o bom início e o não acontecimento ou a possibilidade de resolução desses problemas quando acontecerem. Além do contrato, é o momento, nesse final das entrevistas iniciais, que a gente faz o tal do anúncio da regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Logo, logo vai ter uma nota de rodapé psicanalítico sobre associação livre aqui. Que é um momento muito importante que a gente faz esse anúncio. Toda vez que eu falo isso, eu faço essa brincadeira sem graça, que falar que faz anúncio da regra fundamental parece que é uma coisa, né, gelo seco e tal, não sei o que, tambores tocando. Não é nada disso. Mas a gente fala numa boa, a maneira que a gente funciona ali, da pessoa tentar ficar o mais à vontade que ela puder para falar qualquer coisa que vier na mente dela, mesmo que ela tenha vergonha, mesmo que ela ache que não tem importância, mesmo que ela ache que não tenha conexão com nada que ela falou, enfim, esse tipo de coisa. Eu faço muitas vezes isso, já dá para meter o divã aí no meio, né? Então, a partir da próxima vez tu pode se dirigir pro divã, porque ele ajuda nesse sentido, papapá. Enfim, é uma coisa bem de boa assim que a gente faz, mas é um anúncio importante. E quando a gente faz essas combinações e o anúncio da regra fundamental, dá para fazer uma coisa que eu faço muito, a gente usa o que aconteceu nas entrevistas iniciais, muitas vezes até para justificar. Tu viu aqui aquela hora que tu estava falando de tal coisa que parecia sem importância, olha só as coisas interessantes que a gente falou, tal. Pode falar dos sonhos também, né? Como é que a pessoa vai adivinhar que é interessante contar sonho? Tem gente que nem passa isso pela cabeça. Então assim, o que eu acho importante das entrevistas iniciais, desse pré-tratamento, se a gente quiser chamar assim. Eu tenho outra conversa aqui que eu comecei a ter faz pouco aqui com a ideia da psicanálise ser uma coisa de dois. É uma relação interpessoal, é um trabalho que é feito em conjunto. Não é só o analista que trabalha, a pessoa trabalha também. O que eu acho interessante, e que para mim é uma coisa muito importante das entrevistas iniciais, é que ela marca que esse nosso início de trabalho, dessa nossa dupla, é uma escolha mútua. A pessoa que está vindo até nós, ela nos escolhe, a gente escolhe ela também. Essa segunda parte ela pode ser um pouco mais intrigante, mas assim, a pessoa veio até nós. Eu vou dar um outro exemplo meu, assim. Eu lembro, a minha primeira analista, na verdade, a primeira vez que eu fui no consultório dela, eu cheguei lá totalmente decidido, né? Isso aí eu acho que eu não tinha nem me formado ainda na faculdade. Ou se tinha me formado, eu tinha recém-me-formado, não tinha começado minha formação em psicanálise, nada. Mas já estava totalmente decidido a isso e que queria fazer análise, queria deitar no divã. Então eu fui para ela com tudo pronto já. Cheguei lá, falei tudo isso e tal. E ela me falou uma coisa muito interessante e importante. Que eu dei o meu discurso todo de como eu estava pronto para a análise. E ela falou que legal, que bom, esse meu ímpeto todo pelo divã, porque eu falei muito do divã. E aí ela disse pra mim assim, mas vamos conversar um pouco, porque talvez tu queira o divã, mas talvez não seja esse divã aqui que tu queira. E eu achei isso aí muito importante,
né? Porque a pessoa que nos procura, ela procura por algum motivo. Ou a gente foi indicado, muito bem indicado por uma pessoa. Hoje em dia, eu mesmo e mais um monte de gente tem vídeo no YouTube. Eu tenho no meu site as coisas que eu escrevo. A pessoa pode ver os vídeos, ver as coisas que eu escrevo. Ah, não, gostei de ti, legal e tal. Mas o encontro que acontece, analítico, mesmo esse pré-analítico, se a gente quiser chamar assim, ele é bem diferente. Então, assim, pode gostar dos vídeos, pode gostar de ler os textos, pode ter sido super bem indicada. Não é garantia que é ali que tu vai querer fazer a tua análise. Então, assim, serve para o paciente também, né? Esses encontros iniciais aí, para ele ver se quer mesmo fazer análise ali com aquela pessoa. Só que do outro lado funciona assim também. O analista também escolhe. Eu acho isso uma coisa interessantíssima, assim, e muito importante também. Isso pode soar estranho, né? Porque, sei lá, talvez tu possa estar se perguntando, tá, mas então o analista vai negar o tratamento da pessoa? Não vai querer atender a pessoa? De novo, que nem eu falei antes, eu acho que tem casos que isso pode acontecer, mas são exceções. O analista, geralmente, ele não vai negar o tratamento. Mas isso não deixa de ser, mesmo assim que ele não vai negar o tratamento, não deixa de ser uma escolha. Ele também escolhe atender. E tem, para além daquela coisa da adequação, que eu falei que eu acho necessária que o analista faça, tem outras coisas que daí não é desse campo da adequação, que o analista pode fazer com determinado caso, por algum motivo, né, que daí eu nem vou falar que motivo poderia ser, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas, por exemplo, em relação aos valores. Por isso que a gente faz aquela coisa e muita gente acha chato de, às vezes, assim, a pessoa querer saber quanto é que é a consulta e daí tu não dizer e pedir pra ela vir, vamos conversar e tal. Essa é uma outra questão muito complicada. Nós vamos falar muito disso lá no curso. E se tu for afim, vai ali no link que eu deixei que vai ser muito legal. Mas, assim, é porque pode haver negociações nesse sentido. Agora, como é que eu vou saber? Como é que o analista vai saber se pode haver uma negociação ou não desse tipo sem conhecer a pessoa? Tu entende? Porque é um encontro. E é um encontro diferente, porque é um tratamento muito afetivo também, a psicanálise. É um tratamento baseado na transferência. A transferência é uma relação afetiva que se estabelece. Por isso, uma outra coisa importante das entrevistas iniciais, que a gente tenta descobrir, avaliar, ver todas essas questões que eu falei e tantas outras. A questão do não interpretar, mais um terceiro ponto para não interpretar, é porque acho que a gente faz muito isso no início. Não é tentar, que nem o Winnicott falou uma vez, se mostrar esperto para a pessoa, mostrar para a pessoa como tu saca as coisas, como tu sabe. Não é por aí. O negócio é estabelecer a relação afetiva com ela. E a melhor maneira que a gente tem de fazer isso é oferecer uma escuta realmente interessada e uma escuta afetiva, que é diferente do que ela tem lá fora, que muita gente nem tem essa escuta em lugar nenhum. O Nasio tem um livro dele que ele fala uma coisa que eu acho muito bonita até, que ele bem sobre esse momento, assim, né, que o que a gente tem que se preocupar. Ele não está falando das entrevistas iniciais, ele está falando do início do tratamento, mas ele diz que no primeiro momento a nossa preocupação tem que ser essa, estabelecer esse vínculo, e que ele já começa nas entrevistas iniciais. E aí ele escreve uma coisa assim, dessa nossa escuta atenta, e que ele diz assim, porque quanto mais se fala em busca de sentido, quanto mais se fala de si em busca de sentido, mais se ama aquele que escuta. É bonito isso, né? E isso a gente pode entender como o início da transferência. Então, assim, ó, agora para acabar, como eu disse, tem muita coisa para falar, mas uma última ainda que eu queria dizer para encerrar é porque eu botei no plural, né? Entrevistas iniciais. Então eu botei no plural mesmo porque não é uma só, é mais de uma. Ah, mas não pode ser uma? Então daí a gente entra na questão das exceções. Acho que pode, em alguma exceção. Não saberia te dizer exatamente qual exceção seria essa, sabe? Ah, mas uma pessoa que já fez várias análises, que é analista ou que é da área. Pois é, sei lá, pode ser, mas assim, isso eu acho uma grande armadilha. A gente colocar coisas como dadas, né? Então,
só porque a pessoa é da área, subentender que não, tem um monte de coisa aqui que ela já sabe, a gente pode pular etapas. Não acho uma boa fazer. Ah, mas e se for aquela pessoa que já se analisou comigo? Já se analisou comigo, parou, agora quer voltar e tal. Ok, pode ser. Pode ser. Ainda, né, que essa pessoa que se analisou contigo, parou, tá voltando, quem tá voltando não é mais a mesma pessoa. Tu, certamente, acredito, também não seja mais a mesma analista. Acho que é um encontro novo. Eu sempre acho que é um encontro novo. Eu acho que toda sessão é um encontro. As entrevistas iniciais é o grande encontro inicial. Mas, enfim, podem ter sessões que sim, mas as entrevistas iniciais, mais que uma entrevista. E aí vem a grande questão. E quantas são? Bom, não existe um número pré-determinado, tá? Não existe uma lei, uma regra quanto a isso. Eu vou falar algumas coisinhas só para não deixar totalmente no ar isso. É mais de uma, são duas, pode ser duas. Eu acho que muitos analistas fazem duas. E não é uma regra que eu tenho para mim também, mas eu acho que se eu fizer uma média minha, geralmente eu faço 3. E eu me sinto bem fazendo assim. E eu me sinto à vontade. Dá pra fazer 4? Pode ser 4, 5, 6? Então, como eu disse, eu não quero botar número. Só assim, ó. Eu acho que a partir de um momento, e esse momento talvez seja 4 entrevistas, né? De novo, os casos são muito únicos, talvez tenha alguma situação que não preciso fazer 4, eu preciso fazer até 5, ok? São as exceções que eu tô falando aqui o tempo todo. De uma forma geral, se começa a passar ali, vai para 4, vai para 5, vai para 6, eu acho que a gente corre o risco de cair naquilo que o Freud fazia, de análise-teste. E principalmente dependendo do tipo... Eu tô falando porque eu já cometi esses erros, tá? Quando eu não sabia nada de entrevistas iniciais, eu já fiz umas coisas medonhas. Mas assim, dependendo do tipo de pessoa, tá? Por exemplo, se é uma pessoa que tem características mais paranoides, ela pode se achar... E aí é com razão, nem precisa ser muito paranoide para isso, né? Ela pode achar que ela tá sendo testada, porque tu vai explicar no início que é um momento importante para conversarem, para ver do tratamento, e aí ela vai 4, 5, 6 vezes e não tem um corte, não tem uma marcação para o início do tratamento. E aí a fantasia vai a mil, né? Tipo... Tá, mas então será que eu não estou fazendo certo? Será que eu não sou, sei lá, bom o suficiente? Será que eu não vou ser aceita para fazer a análise? Enfim, aí um monte de coisa pode acontecer. Então, ir colocando muito para frente, assim, e alongando as entrevistas iniciais, eu acho que não é uma coisa boa também, não é saudável. Todas essas coisas que eu falei, das mais importantes, nessas consultas aí, em 2, 3 consultas, a gente consegue ter esse panorama geral. Porque é um panorama geral, entendeu? Não é de secar a alma psíquica da pessoa, mas ter essas direções. Então, nessas consultas aí, eu acredito que a gente consiga ter sim essas direções. E, de novo, ressaltando o que eu falei no início, é muito importante que a gente faça isso. É uma coisa que, facilita a nossa vida, dá uma ordem na coisa ali, que se não faz, às vezes os tratamentos já começam do avesso. Então, é algo importante da gente prestar atenção, enfim, estudar, se especializar para fazer bem feito essa primeira parte tão importante do tratamento. Então é isso, mais uma vez, muito bom estar aqui discutindo esses assuntos que são tão importantes, que eu gosto tanto de discutir, por isso que eu falo bastante também. Segue o canal, dá um like, dá sugestões também de temas, diz o que tu tá achando e nos vemos na próxima para continuar falando muito de psicanálise. Até lá!